Posso utilizar qualquer tipo de parafuso para fazer paredes de drywall? Vem comigo. E aí, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos a mais um Pergunte ao Interesseiro, lugar onde você pode tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao drywall, onde eu respondo com toda a minha experiência e também seguindo a nossa norma, a NBR 15758, que é a norma que regulamenta a instalação drywall aqui no Brasil. E essa pergunta é muito interessante. Posso utilizar qualquer tipo de parafuso para fazer paredes drywall? Vou te mostrar aqui na tela o que a nossa norma nos mostra. Primeiro ela vai dizer, ó, que não, né? E aí ele vai colocar aqui na tabela A1 um anexo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora, ó, aqui, por exemplo, tipologia. Cabeça de trombeta e ponta agulha e ponta broca. É o quê? É a única forma de fixar a chapa, principalmente, tá? É com aquele parafuso trombeta com a ponta agulha, que é o chamado conhecido TA, trombeta agulha, e o TB, que é ponta broca, né? Trombeta broca, por isso que ele é chamado de TB. Então, TA 25, ele tem 25 milímetros e ele é para ser instalado na onde? Num perfil metálico de, no máximo, 0,7 milímetros, ou seja, não é o ideal para fixar em um montante de steel frame, por exemplo. E também não em, no montante de steel frame, ponto. Então, o ideal com o montante de steel já seria o ponta broca, tá bom? Que é que tem espessura acima de 0,7 até 2 milímetros. E quando que eu vou usar o 25, 35, 45? Isso aqui é o comprimento dele. Quando, ó, aqui do lado, uma chapa, oh, ficou bonito, hein? Uma chapa com espessura de 12,5 milímetros ou de 15 milímetros em perfis metálicos, que existem essas duas espessuras de chapa, por mais que o mais comum sejam chapas de 12,5 milímetros. Esse é o mais comum. Então, tendo isso aqui, você vai usar o parafuso TA25, que é o que tem 25 milímetros. Correto? Vamos voltar aqui. Agora, quando que eu uso o TA35? Quando são duas chapas de 12,5. Que daí vai ter 12,5 mais 2,5 tem 25, 2,5 milímetros. Perdão. Seria 25, então seria 2,5 centímetros. Aí você usa o TA 35. Ué, espera só um pouquinho. Cadê? Quando que eu uso o TA 45? Com duas chapas de 12,5 ou de 15 milímetros. Pode ser aquela chapa maior. Você tem que usar o TA 45. Quando que eu uso o TA 55? Perdão, TA 50. Na mesma que aquela. Quando são duas chapas de 12,5 ou uma de 15, ou perdão, ou duas de 15 milímetros. Agora, quando eu uso o TA 55, vou voltar aqui, o TA 55, 65 e 70, que é um que tem 7 centímetros, grande pra caramba. Quando eu utilizo esses aqui? Quando eu tenho três chapas. Quando eu tenho três chapas, eu posso usar qualquer um daqueles, desde que seja num perfil de drywall e não de steel frame. Fechou? Isso é o ponta agulha. E quando eu uso o ponta broca, que é o TB 25, mesma coisa. Uma chapa com espessura de 12,5 ou uma de 15. Quando que eu uso o 35? Umas chapas, essa é boa. Pior que tá escrito umas mesmo. Umas chapas com espessura de. Deve ser então duas, né? Não faz sentido ser umas. Pra você ver, até na norma tem alguns errinhos de português, faz parte. Voltando aqui, quando que eu uso agora? O 45 e o 50, quando são duas chapas de 12,5 ou duas de 15 milímetros. Aí eu uso o que tem 4,5 centímetros e o que tem 5 centímetros, que é o TB. E por quê? Eu esqueci de falar. Por que eu vou usar o trombeta broca? Poxa, pensa aqui, mas aqui no outro falava que eu precisava usar o ponta agulha. Mas é porque mudou isso aqui, ó, espessura da chapa. Quando tem espessura maior que 0,7 até 2 milímetros, precisa usar o ponta broca.
E os outros seguem o mesmo padrão. Então, o 70, 65, 55 com 3 chapas. É isso, para dar profundidade, né? E quando eu uso o cabeça lentilha ou panela, fixação dos perfis metálicos entre si. Esse é o ponto. Entendeu? O que vai mudar se ele vai ser ponta agulha ou ponta broca? A espessura da chapa. Se você só faz drywall, você vai usar o cabeça lentilha ou panela, que eu acredito que é a mesma coisa, com a ponta agulha, que é o parafuso de ferro, de fixação dos ferros entre si. Agora, se for fixação de ferro de steel, aí você vai usar o ponta broca. Fechou? Então, é basicamente isso. Só podem ser utilizados esses parafusos. E pronto, acabou. Lógico, isso aqui a gente está falando da fixação da chapa e da fixação dos perfis entre si. Agora, quando a gente vai fixar em estruturas externas, aí você vai ter algumas outras formas, como por exemplo, o parafuso amarelo com a bucha. É muito usado por aqui. Outra coisa, fixar a tabica com prego de aço. Tem gente que utiliza também. Então, assim, existem outras formas, mas no sistema drywall, ou seja, para fixar os ferros entre si e a chapa de drywall no ferro, só podem ser utilizados esses parafusos. Bom, eu espero de todo coração que você tenha gostado desse vídeo, espero que sua pergunta tenha sido respondida. Se você chegou até aqui, significa que você gosta de aprender sobre drywall, significa que esse conhecimento é relevante para você. Então, eu quero te pedir uma coisa baseado nisso. Se inscreve nesse canal, porque dessa forma você me mostra e fala, cara, não, isso aqui é relevante para mim, então eu vou me inscrever para ter acesso a mais vídeos como esse. Dessa forma eu consigo entender que está sendo importante para vocês e posso continuar fazendo vídeos. Ou, se isso não for relevante também, então não faz sentido a gente estar aqui gravando, gastando meu tempo para poder trazer esse conhecimento, se isso não faz diferença para as pessoas, né? Então essa é a maneira de eu entender que realmente esse conhecimento tem sido válido para vocês. Então, só peço isso. Se inscreve aqui no canal, que eu já vou ter a certeza de que vale a pena a gente continuar investindo nisso, beleza? Um abraço e até o próximo.